Como é que nós podemos fazer para lidar com a timidez? Você se considera uma pessoa tímida? Gostaria de aprender o que fazer para saber lidar com isso e também de entender o porquê que a timidez pode ter se instalado na sua vida? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar para você uma razão e também dar algumas dicas para você conseguir sair de vez desse problema. Mas para isso, eu gostaria de mostrar para vocês algo muito interessante aqui, ó. Vou fazer uma análise a respeito do que é esse comportamento de timidez, para dar mais detalhes para vocês. Então vamos lá. O que você acha que é ser tímido? O conceito pode ser aquele tipo de pessoa que geralmente ela não se expõe ativamente, ou seja, os comportamentos delas, né, não são manifestos de forma pública. Então ela tem dificuldade para mostrar os pensamentos delas, as ideias. E aí, as atitudes que essas pessoas deveriam tomar, geralmente elas não tomam. Elas ficam ausentes dessas atitudes. E isso dificulta a interação com pessoas. Eu vou dar até um exemplo que vocês vão conseguir visualizar muito bem. Nessa dificuldade de interação com pessoas, o que é muito comum as pessoas fazerem? Fuga ou esquiva da situação. Por quê? Geralmente também essas pessoas costumam sentir medo do julgamento. Elas ficam com receio das pessoas fazerem ali algum tipo de avaliação negativa dos seus próprios comportamentos manifestos, né? E por que elas têm esse receio? Porque geralmente o julgamento negativo, ele tende a ser no outro, o outro pode manifestar, quem está julgando pode manifestar uma reação excludente na sociedade. Como assim? Por exemplo, se a gente fizer uma comparação com um juiz, né? Um juiz mesmo da lei do direito, né? O que ele faz? Ele pode dar uma sentença positiva, favorável ou uma sentença negativa. A sentença negativa vem com punições. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como é que no nível da sociedade normal, essas punições elas podem acontecer na nossa vida. Vamos imaginar a seguinte situação. A situação de uma entrevista de emprego. Se por acaso o recrutador da entrevista de emprego ele tem sobre você uma opinião negativa, ou seja, ele começa a pensar por algum motivo, vamos supor que você é técnico em informática. E ele avaliou você na sua habilidade de programar um computador. Aí ele vê lá, observa você fazendo e ele pensa, nossa, eu acho que ele não sabe programar um computador não, porque ele errou todos os comandos, né? Como ele pensa negativamente, ele está te julgando negativamente perante uma habilidade que você tem que manifestar, provavelmente você vai ter algum tipo de reprovação a esse respeito. E esse tipo aqui de julgamento negativo é que às vezes pode despertar timidez nas pessoas. Por quê? Inabilidade de lidar com uma avaliação negativa. E eu estou falando de situações reais, tá, gente? Geralmente, algumas pessoas tímidas também têm dificuldade com a timidez, obviamente, né? Mas diante de situações que não são reais. Às vezes são situações imaginárias, alguma coisa que ela não passou e ela fica antecipando, né? Ela faz a antecipação. E essa antecipação aqui, a pessoa já parte do pressuposto que ela vai sair mal. Por quê? Geralmente, pode ser que a pessoa, ela de fato ainda não tem habilidade. Por essa falta de habilidade, aí obviamente a chance de dar errado é muito maior, né? Mas em outro cenário, por exemplo, vamos pensar que na mesma situação de entrevista de emprego, o avaliador viu lá suas habilidades reais e você conseguiu mostrar um excelente trabalho. Você de fato treinou, de fato você tem lá a habilidade, né, desenvolvida, né? Você treinou a sua habilidade, né? A habilidade lá de computador está desenvolvida. E aí isso vai favorecer o quê? Um pensamento positivo. O cara vai falar, nossa, esse candidato ele é muito competente. Ele conseguiu acertar todos os comandos de programação. E aí, como consequência, ele vai ver lá que sua habilidade vai atender o que ele precisa e ele vai aprovar você nessa seleção. Então, muito provavelmente,
né? Boa parte da timidez das pessoas tem ligação com habilidades. As pessoas precisam saber ter habilidade com relação a alguma coisa para essa timidez ela não ficar tão forte assim, para ela ter um pouco mais de tranquilidade. Então vamos lá. Dicas para superar a timidez. O que você pode fazer para conseguir superar a timidez? Primeiro de tudo, lembra que eu falei que você tem que ter habilidade? Mas se você não tiver segurança com relação às suas habilidades, a timidez vai ficar alta. Ela vai falar mais alto. E essa segurança, ela vai ter que ser exercitada dentro de você. Segundo ponto, mesmo que você esteja seguro com relação às suas habilidades, algumas pessoas vão fazer críticas, às vezes justas ou injustas. Por quê? Você está lá manifestando sua habilidade. Essa manifestação de habilidade, a gente nunca está perfeito, não é assim? Por exemplo, o cara lá está vendo você fazer a formatação de um computador. Ele sabe que essa perfeição não existe, então ele vai lá achar algum defeito, né? Falar assim, nossa, mas será que você não pode fazer de X jeito, ou então assim, ou então assado, ou então para cá, ou então para lá, ou então para lá, ou então para lá, ou então para lá. Ele vai para a mesma situação, pode ser que existam vários caminhos que converjam para o mesmo lugar, né? Então ele vai lá tecer algumas críticas, que às vezes são críticas justas, né? Como diz o ditado. Não existe um único caminho para se chegar até Roma, né? Só que às vezes pode ser outras críticas também justas, principalmente com relação a pessoas que não, sei lá, que querem só te deixar para baixo, né? Te diminuir. Tem pessoas que gostam disso, né? Te diminuir. Tá. E você tem que aprender a lidar com isso. Por quê? O mundo, obviamente, nem sempre a gente lida só com pessoas que nos reconhecem. Porque o reconhecimento que a gente gostaria de receber diante da nossa habilidade manifesta seria o justo, obviamente. Só que a gente nem sempre vai lidar com gente assim. Então a gente tem que saber lidar com as críticas. Terceiro tópico. Faça treinos. Treine. Ao ponto de você ser quase como se fosse confundido ou confundida com um atleta olímpico, né? Por quê? Quando você for se expor à situação real, você vai conseguir fazer essa exposição sem medo. O medo ele vai ser inexistente, porque você tem tanta segurança com relação à sua habilidade que ao se expor à situação real, você vai conseguir ficar tranquilo. Mas mesmo assim, existem algumas pessoas que não conseguem essa tranquilidade. Fazem o quê? Se sentem ansiosas, né? Nessas circunstâncias. O que a gente tem que fazer então nessas situações? Que a gente às vezes, mesmo treinando, mesmo convicto, mesmo seguro e tal, a ansiedade fala mais alto. A gente precisa aprender o controle, porque a ansiedade é uma emoção normal, tá, gente? Todo mundo tem. A gente nunca vai deixar de sentir a ansiedade. Só que ela pode ficar no nível tão alto, mas tão alto, que a gente precisa desenvolver o controle. Se porventura você não conseguir, obviamente, ter um manejo dessa timidez, é necessário, claro, pedir ajuda para você conseguir ter sucesso nessa sua capacidade de melhorar os aspectos de timidez. E timidez pode sim fazer você perder oportunidades na vida. Capacidade de conseguir se expor. Imagina, por exemplo, você conversando, tendo a oportunidade de conversar com um grande recrutador, um dono de uma grande empresa, e por timidez você não mostra todo o seu talento. Isso pode fechar portas a você, tá certo? Então, essa é a dica de hoje. Um abraço para você.